amados irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esta noite. Dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui nessa casa, revendo o pastor Valdir, e louvar a Deus pela vida dele. Nós temos orado lá no setor 10 pela vida do pastor Valdir, e é uma honra ladeá-lo aqui. Deus abençoe, viu, pastor, pelo carinho do senhor. Traga um abraço do pastor Davi e de todo o setor 10 para o senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos. Pastor Carlos Camilo está aqui, Felipe, Deus abençoe também o Weber. O Weber está emprestado aqui, né? Era lá nosso e está emprestado aqui. Deus abençoe também o Emerson, o Kleberson. Deus abençoe os irmãos. É um prazer estar com todos os queridos. Vamos à palavra de Deus, irmãos. Eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, sem muitas delongas. Nesses dias que nós estaremos aqui, se Deus nos permitir, nós vamos estar tratando uma série de estudos, e o nome da série é Maranata, Ora Vem, Senhor Jesus. E o texto básico vai ser Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20. Apocalipse 22 e 20, diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar, começando essa série, sobre o tema do arrebatamento da igreja e como a igreja deve estar preparada. E como nós vamos falar sobre o arrebatamento, eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias numa leitura um pouco mais extensa, que é praticamente autoexplicativa e conhecida de todos, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo de número 13 até o 18, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém e amém. Queridos irmãos, quando nós paramos, enquanto servos de Deus que somos, para pensar em Jesus, para meditarmos na sua pessoa, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, e tudo o que Jesus significa para nós, nós temos que crer quanto a Jesus em algumas coisas. Por exemplo, nós precisamos crer quando pensamos em Jesus, quando meditamos em Jesus, quando centralizamos Jesus na nossa vida e na estrutura da igreja, nós devemos crer em algumas coisas quanto a Jesus. A primeira coisa que nós devemos crer em relação a Jesus e confessar quanto a Ele, em primeiro lugar, é que Ele é Deus. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque em Cristo habitou corporalmente
toda a plenitude da divindade. Nós, quando olhamos para Cristo, para Jesus, Jesus de Nazaré, o filho de José e Maria, nós definimos, nós cremos, nós recebemos no nosso coração essa confessionalidade, que Jesus é Deus. Outra coisa que nós devemos crer quanto a Jesus é que, além de ser Deus, em segundo lugar, ele foi plenamente homem. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, o escritor diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Quando o escritor aos Hebreus fala que Jesus em tudo foi tentado, ele está descrevendo a fragilidade, a humanidade, as vulnerabilidades de Jesus enquanto homem. E é fundamental que a igreja creia na humanidade de Jesus. Uma igreja, ela é pensa, ela é capenga, ela é trôpega no seu caminhar, quando ela não crê de forma equânime, de forma justa, de forma igualitária, de forma fiel, tanto na divindade de Jesus quanto em sua humanidade. É importante crermos, confessarmos a humanidade de Jesus. Outra coisa que nós devemos crer quanto a Jesus é que ele foi concebido virginalmente. O profeta Isaías já havia sido utilizado por Deus 700 anos antes de Cristo para dizer que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. E nós temos no Novo Testamento a Maria com 14 ou 17 anos, que é encontrada pelo anjo Gabriel, e ele lhe diz: o Espírito Santo de Deus te envolverá, e ele gerará em ti o Filho de Deus. E essa concepção é uma concepção virginal. E o apóstolo São Paulo, em Gálatas 4:4, ele vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus, como tinha falado, enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. A concepção virginal de Jesus faz parte dos credos apostólicos, patrísticos, da era medieval, dos reformadores, e também deve fazer parte da nossa confessionalidade. Nós devemos confessar a concepção virginal, o nascimento virginal de Jesus. Outra coisa que nós devemos confessar e crer em relação a Jesus é que ele morreu, e a morte dele foi uma morte vicária. O que quer dizer essa vicariedade da morte de Jesus? É que a morte de Jesus é uma morte substitutiva. A cruz era para cada um de nós. A espada da justiça de Deus estava sobre o nosso pescoço, mas Cristo assumiu o nosso lugar, fez-se maldito em nosso lugar. Cristo recebeu os nossos pecados e cravou-os, e venceu e triunfou sobre eles na cruz do Calvário, de forma que a morte de Jesus não se aproveita para uma autojustificação. Ele não precisava se autojustificar, uma autodefesa, uma autolegitimação, uma autovalidação. Não, a morte de Jesus tem efeitos para além dele. A morte de Jesus serve para nós. É por causa da sua morte que nós temos a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados. Em 1 de Pedro 3,18, Pedro vai dizer: porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito.
quer dizer, ele morreu e sofreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo. Uma outra coisa que nós devemos crer quanto a Jesus e confessar quanto a Jesus é que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. Interessante o texto de Atos, capítulo 3, versículo 15, quando diz assim: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eu não vi Jesus ressurreto, mas homens inspirados, iluminados pelo Espírito de Deus, viram e nos disseram: nós fomos testemunhas dele ressuscitado. Eu tenho um cunhado que ele já foi várias vezes a Israel. Eu não tive ainda a oportunidade de ir, mas ele já foi várias vezes, e eu digo para ele, todas as vezes, ele gosta de conversar comigo, que eu fico contendendo com ele, dizendo, isso não é assim, é daquele jeito. Aí ele diz assim, mas você quer saber mais do que eu, que já fui lá várias vezes? Aí eu digo para ele assim, olha, eu quero dizer para você que eu leio, e se eu leio eu não preciso ir, eu sei das informações. Aí ele diz assim, não rapaz, você precisa ir. Eu digo, uma hora Deus vai preparar. E aí nós estávamos contendendo a respeito de onde seria o sepulcro de Jesus, porque ele é um defensor que o sepulcro de Jesus é lá naquele jardim do General Gordon. A Inglaterra dominou aquela região do Oriente Médio durante alguns anos, na década de 40, e havia um general chamado General Gordon, e ele então escolheu um território lá, depois de um estudo, e ele definiu que aquele ali era o lugar do Santo Sepulcro, e ele então validou aquele lugar. E quando você vai a Israel, você visita o Santo Sepulcro, ou o Jardim do Santo Sepulcro. Mas historicamente não foi aquele lugar do General Gordon o lugar que a igreja primeiro definiu como o sepulcro de Jesus. Foi na capela do Santo Sepulcro, que está cravejada na pedra. Eles foram lá e cavaram a pedra e construíram uma igreja dentro da pedra. E naquela igreja é que a história da igreja, desde o século II, define como lugar do Santo Sepulcro. E aí eu e meu cunhado, a gente fica discutindo. E aí no final eu falo para ele, mas não interessa, nos dois lugares tem uma frase: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele está vivo, ele está aqui agora, ele está aí, ele está em nós, ele está vivo. Glória ao nome dele, bendito é o nome dele. Uma outra coisa que nós devemos crer quanto a Cristo é que ele foi assunto aos céus em glória. Nós pentecostais gostamos muito daquele que é, no aspecto pneumatológico, o texto áureo da pneumatologia para os pentecostais, que é Atos 1:8, porque o texto áureo no aspecto soteriológico é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto áureo no aspecto soteriológico, no aspecto salvífico. No aspecto da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, o texto áureo é Atos 1:8. E Atos 1:8 e Atos 1:9 falam para nós a respeito dessa ascensão de Jesus. Vejamos o que diz Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até nos confins da terra. E geralmente nós pentecostais paramos aí, mas há uma verdade profunda no versículo de número 9, que diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Diante de 500 pessoas no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, Jesus, depois de ter profetizado, depois de ter prometido a descida do Espírito, ele foi tomado para Deus, ele foi assunto aos céus, ele entrou nas mansões celestiais. Aqui em Atos, nós não sabemos o que aconteceu com Jesus
depois que ele subiu das nuvens para cima, porque o texto fala que as nuvens ocultaram-no e os discípulos não puderam observar o que aconteceu das nuvens para cima. Mas há uma profecia no Salmo 110 que nos dá uma ideia do que aconteceu com ele quando ele subiu das nuvens para cima, quando ele atingiu o terceiro céu, o lugar da sala do trono de Deus. Porque o Salmo 110 diz, e de forma profética: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque por estrado dos seus pés todos os seus adversários. Então havia uma profecia dizendo que da nuvem para cima Jesus iria ser recebido nos céus, conforme o Salmo 24, com os anjos cantando: abram os portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. E então o Rei da Glória foi assunto aos céus. E quando ele chegou lá nos céus, Deus falou para ele, o Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que eu coloque por estrado dos seus pés todos os seus adversários. Glória a Deus. Agora é interessante, irmãos, que o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito, é claro, ele foi iluminado por Deus para escrever a respeito do que aconteceu com Cristo, depois de Cristo assentar-se à direita de Deus. E no capítulo 1, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que Deus colocou Jesus à sua direita e o ungiu com o óleo da alegria, ou seja, Deus devolveu para ele toda a alegria, todo o gozo, toda a glória que ele tinha com Deus ainda antes da fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então é importante crermos que Cristo foi assunto aos céus e está à direita de Deus Pai. Outra coisa que é importante crermos quanto a Cristo é que Ele intercede por nós. O Warren Wiersbe, ele diz que nós somos meninos na fé, nós não evoluímos muito quando a gente só fica pensando nas coisas que Jesus fez por nós enquanto Ele esteve aqui na terra. Porque aquilo que Ele fez por nós enquanto esteve na terra, apesar de ser uma obra indizível, indescritível, inigualável, uma obra sine qua non, essencial e poderosa, que é a obra da salvação, mas foi a menor das obras, ou apenas a primeira das obras que Jesus fez por nós. Por quê? Porque Ele viveu aqui entre nós 33 anos e meio, nos últimos 3 anos e meio exerceu o seu ministério, foi à cruz, morreu, e aí ressuscitou, foi assunto aos céus. Mas preocupar-se e pensar apenas nisso é esquecer de toda a grandeza do que Ele tem feito por nós e pela igreja há 2000 anos, e que Ele vai fazer por nós ainda por toda a eternidade. Ou seja, o que Ele faz e o que Ele fará por nós. O texto de Paulo em 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ou glória, o que Ele faz pela igreja há 2000 anos? Ele intercede, Ele pede, Ele clama, Ele suplica. Ou glória, João diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, fiquem em paz, porque vocês têm junto ao trono de Deus um advogado, Jesus Cristo justo. Há quem lute por você. Talvez seu pai abandonou sua causa, sua mãe abandonou sua causa, seus irmãos abandonaram sua causa, talvez você mesmo desistiu de você, mas há um Cristo nos céus que intercede, que luta por nós, que clama por nós, que suplica por nós. Ele intercede por nós. Nós precisamos crer nisso. E outra coisa que nós devemos crer quanto a Cristo é que Ele voltará. Ele virá buscar a sua igreja. E quando nós pensamos que Ele voltará, porque eu preciso crer na concepção virginal, eu preciso crer na divindade, eu preciso crer na humanidade, eu preciso crer na morte vicária, eu preciso crer na ressurreição, eu preciso crer na ascensão, eu preciso crer no ministério atual de Cristo, que é intercessor pelos homens, eu preciso crer nisso. Mas acima de tudo, eu também devo crer que Jesus
disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Às vezes a igreja se ocupa dessas temáticas quanto à vida de Jesus e ela se esquece desta outra verdade, que é uma verdade bíblica, exposta e defendida diversas vezes, que Cristo voltará, Ele virá buscar a sua igreja. Você foi salvo, você foi liberto, você foi perdoado, você foi reconciliado, você foi batizado em águas, incluso no hall de membros através da ceia do Senhor, se tornou um cristão funcional, tem sido cheio do Espírito, Deus tem te mantido em santidade e te perseverado no caminho da fé. Mas eu quero dizer que isso daqui, essa dimensão, esse tempo, essa temporalidade, não resume o que Deus tem com você. Deus ainda tem algo muito maior, muito mais nobre, muito mais excelente para derramar sobre as nossas vidas. Ele virá buscar a igreja. E esta promessa de vir buscar a igreja não é uma promessa que o pastor Valdir inventou. Não é uma promessa da Assembleia de Deus, é uma promessa dele. Ele mesmo disse, ele mesmo prometeu. Ele disse que viria buscar a sua igreja. João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Foi ele que prometeu. Ninguém o forçou a fazer essa promessa. Ninguém o constrangeu a fazer essa promessa. Foi ele que disse: eu voltarei e eu te levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Agora é interessante que essa promessa da volta do Senhor não é uma promessa só, única e exclusivamente dele. É uma promessa também dos anjos. Os anjos enviados por Deus também reafirmaram, ratificaram, chancelaram, confirmaram essa promessa. Vejamos o que diz Atos 1, 9, 10 e 11. E quando diziam isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto dele se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido na glória, ele há de vir, assim como para o céu vocês o têm visto ir, ele retornará e ele estará com a igreja. Ele estará com a igreja, ele estará com a igreja. Essa promessa da vinda de Jesus não é uma promessa só da boca de Jesus, e não é uma promessa só dos anjos, é uma promessa também apostólica, faz parte do arcabouço da doutrina dos apóstolos. Não dá para definirmos as doutrinas apostólicas, as doutrinas dos autores neotestamentários, sem falarmos dessa promessa, a promessa da vinda. Eu quero dizer para você que Deus vai cuidar de você aqui nessa terra e vai cuidar da sua família de forma mais ampla, mas o seu lugar não é aqui. O lugar da igreja é junto a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja, ela não pode desenvolver tentáculos para se agarrar e se apegar a esse mundo, não! A igreja precisa ir abandonando esse mundo, ir deixando esse mundo, e ir clamando na alma, na mente, no coração, no espírito: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Podia ser hoje que os céus, aleluias, fossem abertos e o Senhor viesse buscar a sua igreja. Essa deve ser uma esperança da igreja. Essa deve ser uma mensagem da igreja. Em dias pacíficos a gente pensa mais sobre menos sobre esse assunto. Em dias mais tenebrosos nós pensamos mais. Mas essa deve ser uma mensagem corriqueira, cotidiana. Essa deve ser uma mensagem presente em nossos púlpitos. Nós não deveríamos ter um segmento na teologia
apenas para falar de escatologia uma vez a cada 2 anos. Nós não deveríamos ter uma aula ou uma matéria de escatologia na revista da escola dominical, quando a grade da escola dominical da CPAD, por exemplo, é de 7 anos, e a cada 7 anos nós temos um ciclo de mensagens escatológicas. Não, senhores, nós não deveríamos ter pregadores e teólogos especialistas em escatologia. Por que não? Porque esta é uma esperança que deve estar latente no coração de cada crente. Cada crente deve dizer, obrigado, com alegria e com entusiasmo: eu espero a vinda do meu Senhor, eu espero a vinda do meu Senhor. Quem aqui espera? Levante a mão, levante a face, levante a voz. Uracandaramá Shurabai, Lamanacandaramá Shurabai. Tem gente que está contente com esse mundo, tem gente que está satisfeito com esse mundo, está realizado com esse mundo. Mas existem aqueles que foram transformados, lavados, remidos no sangue de Jesus, e que sabem que nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra, nós não temos nada com esse mundo, aleluias! O nosso mundo, a nossa mansão, aleluias, está no porvir, está no porvir e está no porvir. Agora, esta vinda de Jesus, ela, segundo a nossa forma de ver, a forma pentecostal, a forma assembleana, ela será organizada em 2 fases. A primeira fase é a chamada de arrebatamento. E esse arrebatamento, ele vai acontecer porque o Senhor Jesus, ele prometeu, num primeiro momento, retornar exclusivamente para a igreja. O apóstolo Paulo, ele vai explicar isso em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra que aparece aí no versículo 17, seremos arrebatados, é uma palavra muito importante para a teologia cristã, a teologia pentecostal, para nós, assembleanos. Essa palavra, ela vem de um termo grego que quer dizer rapárdizo. E essa expressão rapárdizo é uma expressão para arrebatar, raptar, tomar para si. Nós cremos que o Senhor virá, e nós cremos que num primeiro momento Ele virá para a igreja, e Ele vai tomar a igreja, Ele vai raptar o crente, Ele vai levar o crente. E não se preocupe, não se preocupe, você dizendo assim: ah, pastor, eu preciso ficar concentrado para não perder a voz do Senhor a hora que Ele me chamar. Eu quero dizer para você que você pode estar com os mais elevados decibéis estourando no seu ouvido, mas a hora que a trombeta soar e o Cristo da igreja chegar nas nuvens, Ele vai chamar o seu nome. E lá em João 10 diz assim, que a ovelha ouve a voz do seu pastor, e ela atende a voz do seu pastor. Nada vai te ensurdecer para a voz, a voz, a voz, a voz, a voz, a voz de Cristo. Talvez alguns irmãos digam assim: como é que será dos surdos? E aqueles que os tímpanos foram estourados? E aqueles que ouviram tanto barulho que agora não têm sensibilidades às menores frequências? Fique tranquilo, essa voz não afetará você apenas aqui nos seus tímpanos, ela atingirá a sua consciência, ela descerá ao seu coração, e você saberá, como nunca antes, que você está ouvindo a voz do bom pastor Jesus, que está dizendo: venham minhas ovelhas, venha meu povo, venha meu servo. Oh glória, aqui está a primeira fase desta vinda, que é esse arrebatamento. E nós cremos também que esta vinda será marcada por um segundo período, uma segunda fase, uma segunda era, uma segunda estação,
que é quando ele voltará, não apenas para a igreja, mas quando ele voltará para exercer domínio sobre o mundo todo. Na verdade, ele voltará para socorrer Israel e estabelecer o milênio na terra. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Tessalonicenses 2,8, quando ele diz: e então será revelado o iníquo. 2 Tessalonicenses 2,8, e então será revelado o iníquo. Será revelado o homem da perdição. Será revelado aquele príncipe que Daniel falou, que ele vai ser revelado, ele vai aparecer. Então será revelado o iníquo, o homem da perdição, o anticristo. Ele vai ser revelado, a quem, Paulo diz, o Senhor desfará com o sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse texto é maravilhoso. Paulo diz: o homem iníquo será revelado, ele vai ter o tempo dele, ele vai ter a liberdade dele. Não vai ser uma liberdade total, não vai ser uma liberdade incontrolada, inconsequente, não. Eu quero dizer para vocês, porque o João Calvino, ele nos ensina uma coisa. Às vezes a gente bate muito no Calvino, mas a teologia de Calvino é uma teologia extremamente profunda. E ele diz uma coisa interessante, ele diz: até o diabo é o diabo de Deus. O diabo, ele não trabalha ao bel prazer dele, do jeito que ele quiser. Não, ele trabalha na justa posição e no justo limite que Deus impõe para ele. O anticristo fará peripécias, ele fará coisas terríveis aqui nessa terra, sim, mas nada fugirá do controle de Deus, nada fugirá do domínio de Deus. E Paulo diz que então, com o sopro da sua boca, eu quando vi os pregadores falando sobre isso, quando eu era adolescente, eu já pensava no Superman, com aquele sopro poderoso dele, dissipando, os inimigos do Superman. Não é isso. Cristo vencerá Satanás com o sopro da sua boca. E essa expressão sopro da sua boca quer dizer a palavra que sairá da sua boca. Com a palavra que sairá da sua boca. Como é que Jesus desbancou Satanás ao longo da história? Como é que Jesus desbancou Satanás ao longo da história? Por exemplo, quando Satanás se rebelou, levando e deserdando 30% dos anjos lá no céu, como é que Deus triunfou sobre Satanás? A Bíblia diz lá em Judas, que quando Miguel chegou diante de Satanás, Miguel não ousou dizer palavras de maldição, porque não eram necessárias. Miguel olhou para ele e disse assim: o Senhor te repreenda, Satanás. E o Senhor Jesus, ele disse que naquele momento, Satanás caiu do céu sobre a terra como um raio. Como que foi quando Miguel foi guerrear pelo corpo de Moisés? Segundo o livro e a carta de Judas, Miguel não enfrentou Satanás, não arrancou a espada. Deus não precisa se rebaixar a esse ponto. Deus só precisa liberar a sua palavra. E a palavra de Deus é poderosa para neutralizar o mal. A palavra de Deus é poderosa para desfazer toda a obra do diabo. A palavra de Deus é poderosa. A palavra está sendo liberada aqui. Levante a tua mão, levante a tua face, levante a tua voz, abre a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. A palavra, ela precisa ser liberada. Quando o Senhor Jesus estava lá na tentação, em Mateus 4, como é que Jesus venceu Satanás? Jesus venceu Satanás com a palavra. E aqui está dizendo que então será revelado o iníquo, mas o Senhor o desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará. Veja esta palavra de Paulo em 2 Tessalonicenses 2,8: e o aniquilará pelo esplendor da sua presença. Tem presença que cala a boca de todo mundo, sim ou não? Tem presença ou não? Quer ver? Os irmãos estão com uma certa liberdade na condução do culto aqui. Estão livres, leves e soltos. Daqui a pouco o pastor Valdir aponta ali no púlpito, ali na porta. A presença dele já dá uma mexida nos ânimos, sim ou não? Aí os irmãos lá na sede do Belém estão à vontade
tranquilos, leves e soltos. Daqui a pouco chega o pastor Zé Wellington lá no púlpito. Muda o ambiente, sim ou não? E na empresa? Você está lá tranquilo, conversando e dando risada com os colegas. Daqui a pouco chega o diretor. Muda a conversa ou não? Pelo esplendor da presença de Deus, pelo esplendor da presença de Cristo, só a sua presença, a glória da sua presença. Ele está aqui, esse esplendor está aqui, essa glória está aqui, esse poder está aqui, esse Shekinah está aqui, aleluia! Pela presença, glória, é a palavra e a presença, é a palavra e a presença, é a palavra e a presença, são suficientes. Nessa segunda vinda, o termo que aparece é o termo parousia, e a palavra parousia quer dizer a vinda e a chegada do rei. Então o Senhor Jesus virá, nós cremos nisso, e Ele virá, nós cremos e confessamos em duas fases, e a primeira fase é a fase do arrebatamento, e esse arrebatamento, ele é chamado, ele tem algumas características. A primeira característica que eu queria destacar é de conhecimento de todos, mas só para a gente concluir aqui, chegar onde a gente quer chegar. A primeira característica é que esse arrebatamento, ele é exclusivo para a igreja. Por isso ele é chamado de a vinda invisível de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo vai dizer: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O termo arrebatados, traduzido do grego raparzo, que é rapto, súbito, retirada violenta, rápida, indica que Cristo não desce à terra nesse momento, mas Ele vem nos ares. Para quê? Para buscar exclusivamente a igreja e proteger a igreja da grande tribulação. Queridos irmãos, nós estamos atravessando dias instáveis, nós estamos atravessando dias de muitos conflitos. Quem parou para ler o jornal, quem parou para ver uma televisão, para ouvir uma programação de notícias no rádio, está acompanhando que o Oriente Médio está enfervescido. Nós temos guerras e rumores de guerra. Mas isso daí, Jesus falou que serão apenas princípios de dores. Isso é apenas uma fagulha, uma centelha. Isso é apenas um lampejo. Isso é apenas um faro daquilo que vai acontecer nessa terra no período da grande tribulação de verdade. Mas a igreja, nós não acreditamos que a igreja passará pela grande tribulação. Nós cremos que o Senhor protegerá a igreja. O Senhor livrará a igreja. Tem muitos midi-tribulacionistas em nosso meio, que eles acreditam que nós vamos passar pela tribulação. Tem muitos pós-tribulacionistas. Ontem na rede social o cara estava Ontem. boa sorte para ele. Exatamente. O pastor Valdir falou que tinha alguém ontem defendendo isso. Boa sorte para ele, né? Boa sorte mesmo. Por quê? Porque quando esse mundo pegar fogo, a igreja estará protegida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Antes do Senhor derramar o dilúvio, o Senhor colocou Noé na arca. Antes do Senhor derramar fogo sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor tirou de lá o justo Ló. Antes do Senhor exercer juízo sobre essa terra, um juízo indescritível, como nunca visto, de mortandade impensada, de desastres impensados. Antes disso, a trombeta soará e a igreja será protegida. A noiva será protegida. O pastor Antônio Gilberto, ele ensina o seguinte, ou ensinava o seguinte: o arrebatamento é o próximo grande evento profético, iminente e exclusivo da igreja, distinto da manifestação gloriosa em Cristo, de Cristo em poder e em glória, distinto. E ele diz: por que é que o Senhor vai arrebatar a igreja? Porque o Senhor tem uma conta a acertar com o mundo, e enquanto Ele estiver acertando as contas com o mundo, a igreja não estará aqui debaixo do chicote da ira e da justiça e do furor de Deus.
A igreja estará protegida, a noiva, os filhos, as ovelhas estarão protegidas, guardadas. Aleluia. Outra coisa sobre o arrebatamento é que ele é antecedido de sinais. Sinais na natureza, sinais espirituais, sinais em Israel, sinais na própria igreja, conflitos de nações, nas famílias, o próprio espírito do anticristo campeando. Olha que diz Mateus 24, 6, 7, 8: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são apenas princípios de dores. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, em 2 Timóteo 3, e vai dizer de forma sintética o seguinte: sabendo, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí ele vai falar, tendo aparência de piedade. Alguns dentro da igreja terão aparência de piedade, mas negarão a eficácia da piedade. Destes irmãos vocês se afastem. Quer dizer, os sinais têm a ver com aquilo que é externo à igreja, mas tem a ver com aquilo que é interno também. Você sabia que a gente prega a justiça, que a gente prega a honestidade, que a gente prega a verdade, que a gente prega a bondade? E tem muita gente no seio da igreja, irmãos, que desdenha destas virtudes. Pessoas que negam a eficácia dessas virtudes, dizem assim: não, o negócio não é ser bom, o negócio é ser mal, porque os maus, eles prevalecem. O negócio é ser esperto, não ser justo. O negócio é ser falso, não ser verdadeiro. O apóstolo Paulo diz: afaste dessas pessoas. Dentro da igreja tem esse tipo de gente, gente que desdenha das qualidades. Você diz para ele assim: dá outra face. Aí ele diz assim: eu não dou não, eu não dou não. Que outra face o quê? Eu não sou bobo, eu não sou bobo. Aí você diz assim: não, mas carrega um pouco mais dessa carga aí, foi o que Jesus ensinou. Não, eu não sou bobo não, não nasci ontem não, rapaz, sou esperto. Esse aqui, ó, é irmão desse aqui, ó, esse aqui sabe, né? Gente que desdenha das virtudes, zomba das virtudes. No mundo helênico, no mundo grego, a humildade não era uma virtude, a humildade era um vício. Uma pessoa humilde era uma pessoa fraca, uma pessoa humilde era uma pessoa que geralmente era escravizada. Por isso que você tinha que ser arrogante, empavonado, em si mesmado. Mas o Senhor Jesus nos ensina, irmãos, que nós temos outros valores. Os nossos valores não comungam com os valores deste mundo. 1 de João 2,18 diz: filhinhos, é já esta a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristos. Ou seja, os sinais não anunciam a data exatamente do arrebatamento, mas confirmam que a igreja vive na iminência do arrebatamento. Todos os sinais, irmãos, já estão cumpridos. Todos os sinais já estão cumpridos. Uma outra coisa sobre o arrebatamento é a forma como se dará. O próprio Senhor Jesus descerá nas nuvens. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o mesmo Senhor descerá nas nuvens. Não será anjo, nem será uma manifestação simbólica, mas o próprio Senhor Jesus pessoalmente virá buscar a sua igreja. Contudo, ele não vai pisar nessa terra, ele vai aguardar a igreja nos ares. Tem um teólogo, escatologista também, chamado Stanley Orton. Ele diz o seguinte: o arrebatamento é o encontro pessoal entre a igreja, entre Cristo, o noivo, e a sua noiva, a igreja. Antes que ele julgue o mundo, ele vai unir-se ao seu povo. Então, o arrebatamento tem a ver com essa vinda do Senhor nos ares. Ele não toca na terra, ele não desce no Monte das Oliveiras, ele não faz o Monte das Oliveiras fender de alto a baixo. Ele, pelo contrário, ele não vai amarrar nesse momento Satanás e nem prender o anticristo, ele vai dar corda para ele. Mas ele tem um compromisso com a igreja nesse momento. Com a igreja nesse momento. Nada vai perturbar esse momento da igreja com Cristo. Como vai ser lindo esse momento.
Como vai ser glorioso esse momento. Como vai ser, aleluias, extraordinário esse momento da igreja se encontrando com Cristo. Me diz uma coisa, qual vai ser a primeira coisa que você vai falar para Jesus? Quando você estiver lá com Ele mesmo assim, o que você vai falar para Ele? Qual é a primeira coisa que você vai falar para Jesus? Qual é a primeira coisa que você vai dizer a Ele? Oh glória, eu não sei o que eu vou dizer. Talvez nós não tenhamos palavras, mas haverá uma alegria radiante no nosso coração. Oracandoremana Shuramai. Orecandoremana Shurabai. Haverá uma alegria radiante no nosso coração. Haverá um entusiasmo, uma euforia no nosso coração como nunca antes. Se é glorioso estarmos aqui na igreja, de vez em quando Deus nos visita com tanto poder e a gente sai daqui, aleluia, e nenhum dos nossos problemas interessam mais, nenhuma das nossas crises tem algum significado e algum sentido, está tudo bem. Imagine naquele dia, onde nós veremos a face augusta e gloriosa. Levante a sua mão por gentileza, oh, glória, gaste alguns minutos ou alguns segundos. Lamana, choramanara, candaramai, ere candaramai, ere candoremai, churabai. Oh glória, oh glória, oh glória. Outra questão interessante quanto ao arrebatamento é que Apocalipse 16:15 diz: eis que cedo venho. Apocalipse 16:15, eis que cedo venho. E eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ele diz aqui que ele virá como ladrão. Como ladrão não significa que ele vai vir para tomar o que não é dele, que a igreja é dele. Ele comprou com bom preço, ele comprou com sangue puro, carmesim. O ladrão vem e leva o que não é dele, mas Jesus só vai tirar aqui o que é dele. Só vai buscar aqui os que são selados. O F.F. Bruce, quando ele está comentando aquele texto de Paulo, quando Paulo diz, porque o Senhor conhece aqueles que são seus, o F.F. Bruce fala de um homem, que a imagem que Paulo tem é do porto, e lá no porto de Éfeso, por exemplo, lá no porto, as pessoas vendiam coisas, e uma das coisas que vendiam lá era madeira. E aí então alguém que era muito cheio de dinheiro comprava uma quantidade X de madeira, e essa pessoa, ela tem o dinheiro, ela não carrega, quem vai carregar são os servos. Mas como é que os servos sabem quais são as madeiras que pertencem àquele senhor e as madeiras que não pertencem àquele senhor? Ele tinha um anel, e ele molhava aquele anel numa cera, e ele ia lá em cada madeira, ele marcava com um sinete cada uma daquelas madeiras como suas madeiras, suas peças, as peças que ele comprou. Ele ia embora, depois chegavam alguns servos para carregar, e os servos sabiam separar aquelas que tinham o selo daquelas que não tinham o selo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele vem buscar o que é seu, ele vem buscar o que é seu, ele vai buscar quem é seu. Agora ele vem como ladrão. O teólogo Donald Stamps, que ajudou na edição da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz o seguinte: Cristo virá de forma repentina e inesperada. Somente os que vivem em santidade, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, é que estarão preparados, e somente estes serão tomados pelo Senhor. Oh glória. Outra coisa, quanto ao arrebatamento, o Senhor, quando Ele vier buscar, Ele falará à igreja. É interessante que Paulo vai dizer que Ele convocará a igreja, Ele chamará a igreja, Ele falará à igreja. Eu já falei aqui, talvez em algum outro momento, eu gosto muito do texto de Cantares 2:10, quando ele diz: o amado disse, amada minha, noiva minha, levanta e vem. E ela diz: eu levantei-me para encontrar com o meu amado. Oh glória, a igreja ouvirá a voz poderosa do Senhor dizendo: amado meu, minha amada, meu servo, minha serva, vem.
Bem, o pastor Antônio Gilberto disse que o arrebatamento é o chamado do noivo à sua noiva para as bodas celestiais. A noiva ouvirá a voz do noivo. A noiva ouvirá a voz do noivo. Sábado passado eu fui convidado por uma família da igreja. Eles disseram assim: pastor, o senhor pode ir lá em casa trazer uma palavra? A gente faz um culto no lar. Eu falei, tá certo. Aí fui lá. Cheguei lá no culto no lar. E depois tivemos a pregação, tudo. No final, estávamos comendo alguma coisa ali com os irmãos. Daqui a pouco, um dos irmãos chegou para mim e disse assim: pastor Henrique, eu virei pós-tribulacionista. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, virei pós-tribulacionista porque quando eu leio aqui, por exemplo, o Tessalonicenses, que fala com trombeta de Deus, eu digo para o senhor, pastor, todo mundo vai ouvir. Aí eu disse, você serviu o exército? Aí ele disse, sim. Aí eu disse, e você sabe que existem muitas trombetas, cornetas, muitos sons que são proferidos, sim ou não? Aí ele falou, sim. Aí eu falei, todos os sons, todos os toques são os mesmos? Ele falou, não. Eu falei, eu não servi o exército, eu não faço a menor ideia do que significa aquele som. Mas eu sei que quem viveu no exército sabe identificar cada um dos sons e cada uma das notas. Essa nota será tão afinada, será uma sintonia e uma sinfonia tão harmônica, Lamanashurabai, que ela fará a nossa alma vibrar. A nossa alma vibrará com a voz do Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O Tim LaHaye, ele vai dizer, o arrebatamento, ele é um evento distinto da segunda vinda visível. Ele diz respeito exclusivamente à igreja. Outra coisa do arrebatamento, ele será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52 diz, num momento. O pastor Napoleão Falcão, que é um grande escatologista, ele gosta muito de trabalhar essa palavra aqui, no momento. Nas pregações dele, ele sempre fala. E no momento aqui, é a ideia do átomo. É a menor partícula. Hoje já sabe-se que pode dividir o próprio átomo. É possível desmembrar o próprio átomo. Mas quando ele está falando aqui, no momento, é na menor fração de tempo. Eu, um dia dando aula, falei para os alunos, olha, o que eu conheço de fração do tempo menor é milésimo. E aí os alunos falaram, não pastor, existe uma fração dos milésimos. Então o milésimo dos milésimos, que a Bíblia vai colocar como abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, num momento, ante a última trombeta. Paulo diz, porque a trombeta soará. Eu acho interessante a convicção de Paulo. Ele diz, porque a trombeta soará. Tem muita gente que não acredita, mas Paulo acreditava. Ele dizia, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Quantos acreditam que a trombeta soará? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O Stanley Orton, ele vai dizer, a transformação do corpo será instantânea, demonstrando o poder criador de Deus, operando em frações de segundos. Outra coisa, o arrebatamento, ele acontecerá com os vivos sendo transformados. Em 1 Coríntios 15, 51 diz, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Quer dizer, é o que é um eufemismo, uma palavra aqui que Paulo usa, se socorre para falar da morte. Nem todos morreremos, quer dizer, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E em 1 Coríntios 15, 53, 54 diz assim, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória de Cristo, na vitória de Cristo. Oh glória! Filipenses 3:21 diz, o Senhor que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O Senhor transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O corpo de Jesus será glorioso. Aliás, o corpo de Jesus é glorioso. Nosso corpo será igual ao corpo de Jesus, glorioso. Eu
tenho essa compleição física aqui, esse tecido adiposo avantajado, mas eu não pareço gordo não, viu? Quem me vê como gordo tem um olhar assim meio crítico, porque na época da pandemia, teve aquele período que as pessoas que tinham comorbidades deveriam tomar a injeção primeiro. Vocês lembram disso? Não? Aí eu fui na Arena de Barueri, cheguei lá na Arena de Barueri, obrigado, professor. Cheguei na Arena de Barueri, aí a moça falou, e o senhor veio fazer o que aqui? Eu falei, eu vim tomar a vacina. Aí ela disse assim, sim, mas quantos anos o senhor tem? Eu, sei lá, estava com, agora eu estou com 42, 4 anos, estava com 38, 39 anos. Eu falei, estou com 38. Ela falou, não, isso aí é só para mais de 60 anos. Aí eu falei, não, mas eu sou do grupo de comorbidades. Aí ela olhou bem para mim assim, de baixo em cima, e falou, mas qual é a sua comorbidade? Aí eu falei para ela, eu mesmo sou a própria comorbidade. É só olhar para mim que você vê a comorbidade. Aí ela disse, não dá para dizer não que o senhor está... Aí eu falei, sério mesmo? Eu falei, não dá para dizer? Ela falou, não dá não. Aí eu liguei para um amigo, falei, meu amigo, me arruma aí um postinho aí para eu passar, porque eu tenho que arrumar um laudo para provar que eu sou gordo mesmo. Aí eu fui lá no postinho, cheguei lá no postinho e falei assim, o que está acontecendo? Eu falei, não, fui lá na Arena tomar a vacina, mas a moça disse que a minha comorbidade não é aparente. Aí ela falou que a minha comorbidade não é aparente. Aí eu, puxa vida. Aí ele falou assim, então vamos ter que provar que você é gordo. Sobe na balança. Subiu, aí mediu minha altura mesmo. Rapaz, você é gordo mesmo. Eu não tô. Leva para ela. Cheguei lá, coloquei no balcão. Ela olhou bem para mim assim e falou, agora sim, agora. O nosso corpo será transformado. Oh, glória. Jô Soares, um dia perguntaram para o Jô Soares, falou, Jô, o que você gostaria que escrevesse na sua lápide? Aí o Jô disse assim, eu gostaria que escrevesse assim, enfim, magro. Nós teremos o nosso corpo transformado, um corpo glorioso. Lamanacandarabai. O Senhor vai renovar a tua saúde. Oh glória. O Senhor vai restaurar os seus órgãos, seus tecidos, seus tendões, seus nervos, seus ossos. O Senhor vai te dar um corpo transformado. A minha mãe tem 82 anos, ela mora com a gente. E ela tem Alzheimer. E é difícil ela comer as coisas, nem tudo ela come. Aí agora à tarde eu cheguei do trabalho, fui para casa. Cheguei em casa lá, a minha esposa, a Mônica, tinha feito um cuscuz. Aí coloquei o cuscuz para ela, ela comeu. Eu também gosto de cuscuz. Aí eu olhando assim para ela, né, ela comendo ali, ela fica sempre muito séria. Aí ela deu risada. Quando eu disse assim, ô mãe, eu acho que lá no céu vai ter cuscuz, viu? Ela caiu na risada. Aí ela disse assim que ela de vez em quando fala assim, né? Me surpreende, inclusive. Aí ela olhou e falou assim, mas lá nós vamos poder comer? Aí eu falei, mãe, nós vamos ter o corpo igual de Jesus, mãe. Aí, como que é o corpo de Jesus? Em Lucas 24, Jesus visita os seus discípulos já com o corpo ressurreto. E ele entra num espaço, os discípulos estão trancados. E ele diz, Pai seja convosco, dissipa o medo. E depois que ele entrega uma palavra de esperança para os discípulos, o texto fala, em Lucas 24, 39, que ele assentou-se e ele comeu. Irmãos, ele sabe o que ele comeu? Ele comeu um peixe com mel. Um dia eu fui no Mercadão de Fortaleza. Falar nisso, estou devendo um peixe para ti, hein? Vou pagar o peixe, né? O pastor Carlos Carmilo tem uns endereços bons aí para comida, viu? E aí, eu fui no Mercadão de Fortaleza. E quando eu cheguei lá no Mercadão de Fortaleza, a Mônica querendo comprar as coisas lá, esses souvenirs assim para trazer de presente, não sei o quê. Aí eu não vou andar não, eu vou sentar aqui. Procurei um restaurante. Aí encontrei um restaurante, e naquele restaurante lá tinha um peixe na folha de bananeira coberto de mel. Eu comi aquilo em homenagem a Jesus. O Senhor está vindo. Ele vai restaurar essa saúde sua.
Ele vai transformar os nossos corpos. Esse corpo que não aguenta o tempo, esse corpo que não aguenta enfermidade, que oscila diante dos resfriados, que não aguenta uma dificuldade, esse corpo será glorioso. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O Donald Stamps, ele vai dizer: a glorificação da igreja acontecerá antes da tribulação. O Senhor preservará a igreja, restaurando o corpo da igreja, e manterá esse corpo por toda a eternidade. E é claro que os corpos serão transformados e os mortos ressuscitarão. Agora, para nós finalizarmos, Jesus vem, Ele vai arrebatar a igreja. Mas como é que Ele deseja nos encontrar? Quando Ele vier, como é que Ele quer encontrar-me? Como que Ele quer te encontrar? Jesus quer nos encontrar, em primeiro lugar, fazendo o bem. Interessante, queridos irmãos, interessante que o Senhor Jesus, Ele fala em Mateus capítulo 25, versículos 31 em diante, a respeito da parábola do mordomo fiel. E Ele fala ali que a fidelidade daquele mordomo tem a ver com o quanto ele consegue fazer de bondade, o quanto ele consegue fazer de justiça, de gentileza. E aí o Senhor Jesus vai dizer: porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foram me ver. Em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes irmãos e pequeninos, a mim fizestes. O Senhor Jesus está dizendo aqui, no finalzinho do capítulo 25, que é o final do sermão escatológico de Mateus, que pega o capítulo 25 e o capítulo 24 e 25 de Mateus. Jesus está dizendo aqui que quando Ele vier, Ele quer encontrar a igreja praticando a bondade. Como é que Jesus deseja nos encontrar, irmãos? Jesus deseja nos encontrar fazendo o bem. Jesus deseja nos encontrar sendo solidários. Jesus deseja nos encontrar sendo filantropos. Esses dias eu recebi, eu acho que eu falei para os irmãos aqui, uma ligação do pessoal da Rede Globo. A Rede Globo me ligou, porque eu estou fazendo um programa da parte do direito, lá numa TV, que é uma TV digital, mas essa TV tem bastante alcance, e o pessoal da TV trabalhava na Record, depois voltou para a Record, e a Globo buscou lá na Record, e eles, um contato da Assembleia de Deus, e eles passaram o meu contato, e aí veio o pessoal da Globo atrás de mim. Falei: nossa, a Globo me ligando? Pois não, Globo, não estou para você hoje. O que está acontecendo com a Globo me ligando? Não, a gente é da Globo, não sei o quê, e a gente queria conversar com alguém aí da Assembleia de Deus, se o senhor pudesse nos passar o contato e tal, porque nós queremos saber o que a Assembleia de Deus faz de obra filantrópica, porque nós queremos mostrar lá naquele programa da Patrícia Poeta, né, de manhã ali, nós queremos mostrar esse feito. E aí eu parei para pensar o que é que a gente anda fazendo de bem, o que é que a gente anda contribuindo. Porque Jesus, irmãos, quando vier nos buscar, Ele quer encontrar cada um de nós fazendo o bem. Estenda suas mãos assim em nome de Jesus. Jesus vai ungir estas mãos. Jesus vai colocar autoridade nessas mãos. Ele vai colocar habilidades e capacidades nessas mãos. E Ele vai colocar riquezas e tesouros nestas mãos. Tesouros suficientes para você cuidar de você, cuidar da sua família e fazê-lo bem àqueles que Deus colocar no seu caminho, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: quando Jesus vier, Ele quer te encontrar fazendo o bem. Faz o bem, faz o bem, faz o bem. É isso aí. Ajuda, socorra, apoie. Segundo lugar, como é que Jesus quer nos encontrar? Aqui em Mateus 25, Jesus vai contar a outra parábola, a parábola dos talentos.
Na parábola dos talentos, ele dá 5 para um, dá 2 para o outro e 1 para o outro. E o Senhor Jesus, ele vai dizer que aquele que tinha 5 granjeou, virou 10, aquele que tinha 2 granjeou e virou muitos outros, e aquele que tinha 1 enterrou. E contra este Deus se levantou de forma muito severa. E Jesus falou: não jogue e nem enterre os talentos que eu tenho te dado. Deus tem te dado dons, Deus tem te dado habilidades, Deus tem te formado, Deus tem te formado, Deus tem te dado a oportunidade de estar em lugares que você nunca imaginou estar. Deus tem derramado dons espirituais e habilidades espirituais sobre você. O Senhor Jesus, quando vier, Ele não quer ver você apenas fazendo bem, Ele quer também ver você usando o ferramental que Ele te concedeu. Usa estas ferramentas, usa estas habilidades, usa esse talento, usa essa vocação, usa essa chamada, usa essa graça, usa essa unção de Deus. Usa isso em nome de Jesus, usa isso em nome de Jesus. Eu estava pregando agora no Ipiranga, sábado passado, numa reunião de obreiros. Aí o pastor, lá, presidente, contou uma coisa interessante. Ele disse que chegou um obreiro lá na sede, e o obreiro queria oportunidade na sede, gostava de pregar. Mas ele era um pregador mais evangelístico, então por alguma razão, e também por conta de uma série de obreiros que tinha lá na igreja, ele acabava não recebendo oportunidades. E ele começou a ir para a praça e começou a pregar. E ele estava lá na Praça da Sé pregando. Aí um obreiro foi, viu ele pregando lá, veio para o pastor presidente e disse assim: pastor, o irmão está pregando lá sem autorização do senhor. Aí o pastor foi e chamou o irmão, falou: vem cá, você está pregando lá? Ele falou: estou pregando sim. Por que você está pregando? Estou pregando porque aqui tem não sei quantos obreiros, eu nunca vou ter oportunidade de pregar. Mas não significa que eu não tendo oportunidade de pregar aqui, não significa que eu não vou ter oportunidade de pregar. Eu posso pregar lá. Se o senhor me abençoar, eu posso pregar. O pastor abençoou e ele ficou pregando. Formou-se uma igreja próximo da Praça da Sé. Esse indivíduo virou o pastor, o trabalho foi um sucesso e ele foi colocado como pastor de campo no interior. Quem quer, não fica escondendo talento e não fica criando desculpa. Quem quer, arregaça as mangas e vai trabalhar. Fala para o seu irmão: Jesus quer encontrar você fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Se você canta, canta. Se você prega, prega. Se você ensina, ensina. Se você administra, administre. Faz alguma coisa no reino de Deus. E por fim, como é que Jesus quer nos encontrar quando Ele vier? Porque Ele virá buscar a sua igreja. Ele nos quer fazendo bem. Ele nos quer servindo com os dons e talentos que Ele nos deu. Mas Ele quer também, em último lugar, que estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus também contou a parábola, e é interessante, Ele podia contar a parábola sobre outras coisas. Jesus tinha um acervo ali de parábolas interminável, mas Ele resolveu contar a parábola das virgens. E Ele ressaltou que 5 virgens tinham azeite para si e tinham azeite de sobra. Como é que o Senhor quer encontrar a sua igreja? Ele quer encontrar uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Mas Ele não quer nos encontrar cheios ao limite de atender-nos apenas nós mesmos. Aquelas mulheres, elas tinham azeite para si e azeite de sobra. Elas transbordavam. E é aqui que o Senhor, e é assim que o Senhor deseja nos encontrar também, cheios de azeite. É claro que lá era azeite mesmo, mas nós sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E como símbolo do Espírito, o que Deus deseja é que estejamos cheios da presença, da graça e da glória do Espírito. Quantos desejam transbordar aqui? Levante a mão. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Fala isso para o seu irmão: quando você transborda,
você me abençoa. É necessário que você transborde. É necessário que você transborde. Obrigado, pastor. Deus abençoe.